10 jogos nostálgicos que marcaram a infância. Se você cresceu nos anos 90 ou 2000, sabe o quanto os games marcaram nossa infância. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo e relembrar os top 10 jogos que deixaram saudades e moldaram uma geração de gamers. Neurogamer. Lançado em 1980, Pac-Man é um dos jogos mais icônicos da história dos videogames. Desenvolvido pela Namco, o jogo se tornou um fenômeno global, sendo o primeiro contato de muitas pessoas com jogos eletrônicos. O objetivo era simples, guiar Pac-Man por um labirinto, enquanto ele comia pastilhas e fugia de 4 fantasmas, Ink, Blink, Pink e Clyde. O jogo era simples, mas desafiador, o que mantinha os jogadores grudados nas telas por horas a fio, tentando superar seus recordes. Para muitos, Pac-Man representou a ascensão dos fliperamas e estabeleceu as bases para a cultura dos jogos. Ele também se destacou por apelar para um público mais amplo, incluindo tanto homens quanto mulheres, algo raro na época. O jogo gerou uma série de derivados, brinquedos e até um desenho animado. Mesmo após mais de 4 décadas, Pac-Man continua relevante, com versões atualizadas sendo lançadas em consoles modernos e até em smartphones. Quem nunca sentiu aquela tensão quando Pac-Man estava cercado por fantasmas, apenas esperando pela chance de pegar aquela pastilha de poder e virar o jogo a seu favor? Em 1990, a Nintendo lançou o Super Mario World para o Super Nintendo Entertainment System, SNES, e o jogo rapidamente se tornou um clássico. Super Mario World apresentou uma série de inovações que elevaram o padrão para jogos de plataforma. Além dos gráficos coloridos e vibrantes, o jogo trouxe novas mecânicas de jogabilidade, como a capacidade de Mario voar com a capa e a introdução de Yoshi, o fiel dinossauro companheiro do Mario. O objetivo principal do jogo era, mais uma vez, salvar a princesa Peach das garras do Bowser, mas desta vez os jogadores podiam explorar um vasto mundo interconectado, cheio de segredos, saídas alternativas e fases bônus. A sensação de liberdade e descoberta era incomparável para a época, e muitos jogadores passavam horas explorando cada cantinho do mapa. Super Mario World também é lembrado por sua trilha sonora marcante, composta por Koji Kondo, que se tornou instantaneamente reconhecível para fãs de longa data. Este jogo não apenas marcou a infância de muitos, mas também ajudou a solidificar o lugar da Nintendo como líder na indústria de videogames, sendo amado por várias gerações até hoje. Sonic the Hedgehog foi lançado pela Sega em 1991 e trouxe uma nova era de velocidade e atitude para os jogos de plataforma. Sonic, o ouriço azul, tornou-se rapidamente o mascote da Sega e um rival direto de Mario da Nintendo. Com sua habilidade de correr em alta velocidade e passar por loopings e fases cheias de obstáculos, Sonic trouxe um dinamismo que muitos jogos não tinham na época. O jogo se passava na fictícia South Island, onde Sonic tinha que deter o malvado Dr. Robotnik, que aprisionava já animais inocentes em robôs. A cada fase, Sonic corria através de ambientes variados, como a famosa Green Hill Zone, coletando anéis dourados e derrotando os inimigos no caminho. A jogabilidade rápida e os gráficos vibrantes tornaram Sonic the Hedgehog um sucesso imediato, e a trilha sonora empolgante, composta por Masato Nakamura, ficou gravada na memória de muitos jogadores. Além do sucesso nos consoles, Sonic se tornou um fenômeno cultural, com desenhos animados, quadrinhos e uma série de sequências. Para muitos, a rivalidade entre Sonic e Mario foi um dos grandes marcos dos anos 90, e até hoje o personagem permanece uma figura importante no mundo dos games. Street Fighter 2, lançado em 1991, foi um divisor de águas para o gênero de jogos de luta e é considerado um dos jogos mais influentes de todos os tempos. Antes de Street Fighter 2, os jogos de luta eram simples e limitados. Com a chegada desse clássico da Capcom, o gênero evoluiu de forma significativa, introduzindo mecânicas como personagens únicos, combos e movimentos especiais. O jogo oferecia uma seleção de lutadores de diversas partes do mundo, cada um com suas habilidades e estilos de luta. Personagens como Ryu, Ken, Chun-Li e Blanka se tornaram ícones dos games. A jogabilidade era baseada em técnicas de artes marciais, com ataques normais, movimentos especiais e a possibilidade de criar combos devastadores. O Hadouken de Ryu e o Shoryuken de Ken se tornaram movimentos lendários no mundo dos games.
Street Fighter 2 popularizou os fliperamas na década de 90 e deu origem a uma cultura de torneios, com jogadores tentando dominar os combos e estratégias de cada personagem. A versão para consoles também foi um sucesso e ajudou a impulsionar as vendas do Super Nintendo e Mega Drive. Para muitos, Street Fighter 2 definiu o padrão para todos os jogos de luta que viriam a seguir. Em 1996, a franquia Pokémon fez sua estreia com os jogos Pokémon Red e Blue para o Game Boy, mudando o mundo dos games para sempre. Criado por Satoshi Tajiri e desenvolvido pela Game Freak, o conceito de capturar, treinar e batalhar com criaturas se mostrou incrivelmente viciante. Os jogadores assumiam o papel de um jovem treinador de Pokémon, com o objetivo de capturar todos os 150 Pokémon e se tornar o campeão da Liga Pokémon. A mecânica de exploração, batalhas por turnos e a troca de Pokémon com amigos através do cabo Link do Game Boy fizeram desses jogos uma experiência única. O fator social de compartilhar e competir com outros jogadores foi inovador para a época. Além disso, a escolha entre os Pokémon iniciais, Charmander, Squirtle ou Bulbasaur, criou uma identidade forte para cada treinador, gerando discussões entre amigos sobre qual era o melhor. A franquia Pokémon cresceu para se tornar um dos maiores sucessos da indústria do entretenimento, com séries animadas, filmes e uma vasta linha de produtos. Mas para muitos, o início dessa jornada em Pokémon Red e Blue é onde reside a verdadeira magia e nostalgia da franquia. The Legend of Zelda Ocarina of Time, lançado em 1998 para o Nintendo 64, é frequentemente considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Ele revolucionou os jogos de aventura e ação em 3D, estabelecendo padrões que ainda são seguidos hoje. Os jogadores assumem o papel de Link, um jovem que deve salvar o reino de Hyrule do malvado Ganondorf, usando a lendária Ocarina do Tempo. O jogo impressionou com sua mecânica de combate em 3D, que incluía o sistema de mira chamado Z-Targeting, permitindo que os jogadores travassem em inimigos durante as batalhas. Além disso, a narrativa envolvente, os quebra-cabeças desafiadores e o vasto mundo aberto de Hyrule deixaram uma marca profunda na história dos videogames. A trilha sonora, composta por Koji Kondo, também desempenhou um papel fundamental no sucesso do jogo, com músicas icônicas como a Song of Time e a Zelda's Lullaby. Ocarina of Time trouxe um equilíbrio perfeito entre ação, exploração e narrativa, criando uma experiência imersiva que encantou milhões de jogadores. Até hoje, ele é reverenciado como uma obra-prima e um ponto alto na carreira da Nintendo. Lançado em 1996 para o PlayStation 1, Crash Bandicoot foi o jogo que catapultou a Naughty Dog ao estrelato. Crash, o personagem principal, rapidamente se tornou o mascote não oficial do PlayStation, competindo com Mario e Sonic em popularidade. O jogo era um clássico de plataforma 3D, com gráficos impressionantes para a época e fases desafiadoras, muitas das quais exigiam precisão nos saltos e uma boa dose de paciência. Uma das mecânicas mais lembradas era a visão em terceira pessoa, onde o jogador corria em direção à tela, muitas vezes fugindo de uma pedra gigante, uma sequência de cenas que se tornaram icônicas. Além disso, o humor e o estilo despojado de Crash, com sua personalidade alegre e despreocupada, adicionaram um charme extra ao jogo. O sucesso de Crash Bandicoot resultou em várias sequências e spin-offs, consolidando sua presença como uma franquia duradoura. Para muitos jogadores, as tardes passadas tentando completar cada fase e coletar todas as gemas são lembranças nostálgicas que ainda trazem sorrisos aos rostos dos fãs. Em 1997, Final Fantasy VII redefiniu os RPGs de console com sua narrativa envolvente e personagens complexos. Lançado para o PlayStation 1, Final Fantasy X levou a franquia para um novo patamar, tanto em termos de popularidade quanto de qualidade. O jogo contava a história de Cloud Strife, um mercenário que se junta ao grupo eco-terrorista Avalanche para lutar contra a corporação Shinra, que está drenando os recursos do planeta. No entanto, a trama se aprofunda muito mais, explorando temas de identidade, perda e sacrifício, enquanto Cloud enfrenta seu rival e vilão icônico Sephiroth.
Final Fantasy VII impressionou os jogadores com seus gráficos em 3D, cenas cinematográficas e um sistema de combate baseado em turnos que permitia a personalização de personagens através das matérias. Além disso, a trilha sonora composta por Nobuo Uematsu se tornou um clássico por si só, com músicas como Aerith's Theme e One Winged Angel se destacando como algumas das mais memoráveis da série. O impacto cultural de Final Fantasy VII foi tão grande que até hoje o jogo continua a ser celebrado com remakes, spin-offs e aparições em outros jogos. Para muitos, este foi o primeiro RPG que jogaram e sua narrativa envolvente garantiu que ele ficasse para sempre gravado na memória dos fãs. Lançado em 1996, Super Mario 64 revolucionou o mundo dos jogos ao trazer o mascote da Nintendo para o universo 3D. Disponível para o Nintendo 64, o jogo introduziu aos jogadores um novo nível de liberdade, permitindo explorar um vasto mundo aberto com jogabilidade em 3 dimensões. Ao contrário dos jogos anteriores da franquia, Super Mario 64 dava ao jogador o controle total sobre a movimentação de Mario, o que era uma verdadeira inovação na época. No jogo, Mario entra no castelo da princesa Peach, onde deve coletar Power Stars escondidas em diferentes mundos para salvar a princesa das garras do Bowser. Cada mundo era repleto de desafios, puzzles e inimigos, com um design de fases que incentivava a exploração e a criatividade. As mecânicas de saltos, nados e voos de Mario criaram uma experiência de jogo que muitos ainda consideram como um dos melhores exemplos de plataforma 3D. A sensação de liberdade proporcionada por Super Mario 64 marcou uma geração de jogadores. Até hoje, ele é reverenciado como um dos maiores jogos de todos os tempos, sendo uma grande referência para títulos que seguiram o caminho da jogabilidade em 3D. No topo da nossa lista está The Legend of Zelda: A Link to the Past, lançado em 1991 para o Super Nintendo. Este clássico da Nintendo não só redefiniu os jogos de aventura, como também estabeleceu muitos dos elementos que se tornaram padrão na série Zelda. Nele, os jogadores assumem o papel de Link, que deve resgatar a princesa Zelda e derrotar o vilão Ganon viajando entre 2 mundos paralelos, o mundo da luz e o mundo das trevas. O jogo é lembrado por seu design de mundo aberto, quebra-cabeças criativos e combates desafiadores. O sistema de itens, como o gancho, o arco e a espada, proporcionou uma grande variedade de interações, permitindo ao jogador resolver puzzles e descobrir segredos escondidos em todas as partes do mapa. Além disso, a mecânica de viajar entre 2 mundos foi inovadora para a época, oferecendo uma profundidade rara nos jogos daquela geração. A trilha sonora icônica, os personagens memoráveis e o enredo envolvente garantiram que A Link to the Past se tornasse um dos jogos mais amados da série. Para muitos, esse título encapsula a magia dos jogos da Nintendo e é uma verdadeira obra-prima da era dos 16 bits. E aí, curtiram essa viagem no tempo, tá? Esses jogos marcaram a infância de muita gente e moldaram o que conhecemos como a era de ouro dos games. Qual desses foi o seu favorito? Tem algum jogo que você acha que faltou na lista? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo nostálgico como esse. Obrigado por assistir e até a próxima.